Olá pessoal, Bruno Lamolha, eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria, eu sou professor de desenvolvimento pessoal e de simbologia. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como que você começa a estudar o simbolismo. Então, começando do começo, a gente começa pelo conceito do que é o símbolo. E a gente sabe que o símbolo é um assunto muito vasto, desde a conceituação dos signos, né? Aqueles sinais e símbolos antigos que a gente tem um certo distanciamento. A gente sabe que eles geram impacto, mas a gente não sabe exatamente como interpretá-lo. Então a gente usa palavras genéricas. Até uma outra análise que seria das interpretações de significados velados. Nesse caso, o simbolismo ele vai funcionar como um tipo de linguagem. Então, essa linguagem é assim como você vai aprender uma outra língua, começa um pouco difícil, mas uma vez que você comece a interpretar e ver outras pessoas interpretando, você consegue conceber também seus próprios modos e suas próprias interpretações que vão ser feitas de diversas formas, mas a gente vai conseguir trazer elementos fixos, elementos norteadores, elementos que funcionam como um tipo de sol na navegação. Então, esse estudo ele deixa de ser uma coisa desorganizada, deixa de ser uma aventura nas periferias perigosas e passa a ser algo que nos engrandece. Então, a dimensão do estudo do símbolo, ela acaba sendo gigante, porque o símbolo tem uma parte universal, tem uma parte subjetiva, mas ele é inevitável. Ele está em toda parte. E a gente sabe que existe uma grave crise simbólica, desde que também houve as campanhas difamatórias da igreja e houve a perda tanto da religião quanto a perda da leitura simbólica. Isso é sabido por diversos autores que hoje adentram no mundo muito mais sério desse assunto. Então, hoje a gente já tem bastante fundamento, boas explicações de pessoas relevantes, sérias e que têm profundo conhecimento e sabedoria para poder ler o que está acontecendo no mundo e em você. Então, a história dos símbolos, ela acontece desde que o mundo é mundo. Todas as civilizações eram íntimas da simbologia. Quando a gente pega lá os neandertais, os australopitecos, eles já usavam símbolos. Isso é algo que é inerente à vida humana. O humano, desde que é humano, se utiliza de símbolos. Ele é um tipo de conexão e uma leitura superior. E o símbolo, ele vem justamente para demonstrar padrões. Esses padrões, eles acontecem tanto no mundo, então, por exemplo, os ciclos planetários. Você olha para o céu, você vê padrões, você vê cores, você vê objetos, você vê na natureza padrões repetitivos, as 4 estações, por exemplo. Você vai ver determinados comportamentos de tudo que é natural, bem como padrões na humanidade, na sua própria vida. E é assim que a gente consegue, então, adquirir sabedoria e se prevenir de novos erros. A gente consegue entender quando a gente está afastado de certos padrões, a gente consegue entender onde que a gente está errando. Então, o símbolo tem o poder de unir significados e interpretações, de unir elementos que pareciam estar antes separados, fragmentados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os estudos que são muito fragmentados. Os estudos que falam, olha, esse símbolo aqui significa só isso aqui, e não está conectado com absolutamente nada. Se você for estudar símbolo no Google ou nos dicionários de símbolos, isso acaba te afastando da linguagem real. Claro que ele vai trazer um pouquinho dos elementos fixos, mas é muito pouco. O símbolo ele precisa unir o mundo, unir a nossa vida com, por exemplo, o sistema solar, ou a natureza, ou os ciclos. A gente percebe isso nos relacionamentos humanos, a gente percebe isso no nosso próprio físico, nas nossas doenças, tanto as psíquicas quanto as físicas. Mas a gente sabe também que esse é um campo completamente desordenado, dominado por esquizofrênicos, por charlatães, por ocultistas, por, muitas vezes, ateus, pessoas que não estão dotadas de cultura suficiente para poder distinguir um padrão, os pilares fixos que vão nos nortear. Então, pessoas que não conseguem compreender o símbolo lá na mitologia, na história, nos contos, nos acontecimentos mundanos, pessoas que estão distanciadas da metafísica, pessoas que são dotadas de ocultismo e misticismo e que acabam muitas vezes se afastando da cultura central do Ocidente, que é o cristianismo. Então, uma vez que você esteja muito afastado, muito fragmentado, você pode se confundir demais. Então, se estando muito confuso, confundindo demais, você pode se afastar do bem, você pode ter as suas ações prejudicadas. Você pode estar longe da ascese ou até mesmo
decaindo. Esse é o perigo de você estudar sem um ordenamento. Então, lá nos nossos estudos, a gente vai começar, evidentemente, pelos símbolos mais simplórios, os símbolos mais comuns, os que estão, de fato, iniciando todo um caminho. Então, a gente começa por formas basais, a gente começa pelos símbolos basais, pelas cores, os números, o que cada número parece significar na nossa existência. A gente estuda as religiões, o que cada religião das principais vão poder trazer de elemento norteador, pelo menos para cada cultura que ali está inserida, as tradições, os mitos, sobretudo os mitos greco-romanos, mas alguns dos Egito também, contos, por exemplo, dos contos mais famosos, dos irmãos Grimm. A gente vai estudar a simbologia do próprio corpo, da sua própria vida, da sua narrativa, das etapas da vida. A gente vai estudar momentos da sua biografia, os padrões da sua biografia, os comportamentos da nossa sociedade, o que está acontecendo com a nossa sociedade agora e para onde que ela vai, o que já aconteceu. A gente vai estudar a arte. A gente vai ter um olhar para os filmes, para a arquitetura, para a cultura, para a música. Isso tudo tem bastante significado simbólico. A gente acaba se confundindo porque o símbolo tem uma parte empírica das suas próprias experiências, bem como uma parte intuitiva. E a intuição, ela é um elemento extremamente nobre e superior da capacidade humana. Isso é tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode se confundir achando que estamos interpretando com a nossa razão, ou até mesmo com a nossa sabedoria, sendo que o símbolo tem um impacto lá na intuição, lá em cima, perfeito? Então isso pode vir a confundir, é uma musculatura que está atrofiada no ser humano, principalmente diante de toda essa crise simbólica que a humanidade vive, desde o Renascimento, do humanismo, do cientificismo. A gente tem que tomar muito cuidado porque esse é um tema muito mal elaborado, muito mal abordado por diversos seres, diversas pessoas que estão afastadas do centro. Com isso, a ideia é que você adquira inteligência, que você expanda a sua sabedoria, que você volte a exercer um pouco de intuição na sua vida, que você possa ler o mundo melhor, que você possa entender sobre saúde, sobre o mercado. Quando eu digo mercado, sim, sobre economia, não deixa de ser um comportamento psíquico. Você vai entender mais sobre psicologia, o mercado, inclusive, de amizade, de relacionamento amoroso. Isso tudo tem um símbolo. Você vai entender melhor as pessoas, a família, os seus amigos, e você vai se afastar do analfabetismo simbólico, que acontece da mesma forma que o analfabetismo funcional ou o analfabetismo clássico, de você não saber ler um texto. Imagina o quanto uma pessoa perde no mundo se ela não souber ler. E se ela não souber interpretar, que é um analfabeto funcional. Então, no mundo simbólico é a mesma coisa. O quanto você perde entendendo ou deixando de entender o que está sendo incutido nas mensagens, o que não está explícito, o que está realmente velado. Então a gente fica muito suscetível a manipulações, tem que tomar muito cuidado com isso. O pessoal do marketing, da propaganda, toda a cultura midiática já sabe disso há muito tempo. Então eles se utilizam disso para mudar o curso da humanidade e geralmente não é para o bem. E aí você acaba perdendo uma série de oportunidades, acaba errando muito mais e tendo sofrimentos desnecessários. Então, estudar simbolismo previne sofrimentos desnecessários na tua vida. Então, a gente tem que saber contemplar com bastante atenção cada elemento simbólico das histórias, do que está acontecendo, para agregar maior sabedoria e conhecimento na sua vida. A partir do momento que você tem nesses estudos um pilar fixo, principalmente que vai ser dado pelo estudo da simbologia cristã, você consegue se aventurar outrora em águas mais profundas. Você consegue ir lá nos símbolos pagãos, você consegue entender, por exemplo, um pouco da alquimia, do tarô, da astrologia, sem que isso te afete na sua orientação direta. Você já vai estar prevenido, orientado, fixo. Então você vai poder trazer elementos de sabedoria, entender, mas sem ser de forma maléfica, sendo afetado por isso. Então, uma vez que você entenda melhor o cosmo de forma tanto afastada, que você vai ter uma visão bem geral, você também vai conseguir se aprofundar em cada tema e ligar esses temas. Você vai entender melhor como o mundo se organiza e vai poder se organizar melhor. Então perceba que, já que existe uma parte subjetiva, ou seja, você vai ter uma contaminação do interpretador. Se ele não tiver esses elementos centrais, acaba que essa linguagem nova, ela pode, por exemplo, falar palavrões, né? Então, metaforicamente, a gente está dizendo que
você pode se desvirtuar, você pode pegar significados errados, já que você não tem a bagagem central, que você não conheça a história humana simbólica. Isso aqui é um problema. Se você estiver desprovido dos entendimentos sólidos, você pode se associar a esses doidos e ficar desorientado nesse assunto. Então, pessoal, se inscreva no canal, se inscreva no Instagram, passa a seguir lá. Tem conteúdo diário, tem story, tem reel, vai ter os posts. Então, tem bastante conteúdo gratuito. Fica ligado em tudo que vai acontecer nas próximas etapas, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom e nos vemos em breve.